Como será que eu consigo lotar uma recria intensiva a pasto em 4 hectares, sendo macho, sendo fêmea que eu vou usar? Pessoal, o que eu vou fazer aqui agora é uma análise técnica. Essa análise técnica é de um caso enviado por um aluno nosso lá na Escola de Pecuária Lucrativa e basicamente ele manda uma dúvida dele e a gente destrincha essa dúvida em uma análise com uma projeção um pouco maior do que o perguntas e respostas que a gente fazia antigamente, né? Agora não, agora é específico com alunos e são projetos que eu conversei com esses alunos e a gente vai destrinchar ele aqui. Esse aluno, ele é o Alaor. O Alaor, ele entrou em contato comigo, ele teve um encontro técnico, que é uma outra modalidade que a gente tem aqui do complexo da Escola Pecuária Lucrativa. Ele informou para mim que tem 10 hectares disponíveis na propriedade dele para pastagens e desses 10 hectares ele mandou os dados aqui para mim, inclusive na planilha que a gente disponibiliza lá dentro da escola, ele mandou que ele tem 4,09 hectares disponível de braquiária. E foi o capim que nós escolhemos para montar essa projeção para ele. Ele tem vários piquetes, tem piquete de Zuri, piquete de grama boiadeira, de Tifton, e ele tem um piquete de braquiarão que está dividido em 12. Então ele tem um módulo de braquiarão dividido em 12 piquetes, com aproximadamente 0,34 hectares cada piquete. Então o total vai dar os 4,09 hectares, né? 4,09 hectares, primeira coisa que eu peço para o Alaor, para ele montar essa recria intensiva a pasto e a gente poder trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila, não tão intensiva assim, porque eu acho que não está na etapa de se trabalhar tão intensivo assim na propriedade dele, e isso é uma particularidade muito forte do gado de corte. Tomar cuidado para não sair piqueteando demais e você ter que movimentar animal todo dia. Eu aconselhei ele que pegasse esses 12 piquetes e reduzisse eles para apenas 2 ou 3 piquetes. Vamos trabalhar com a possibilidade de passar para 2 piquetes. Vou abrir um parêntese aqui para vocês. Muita gente às vezes pensa e fala assim para mim: Neto, mas já está dividido, Neto, para que você vai reduzir isso? Porque a divisão muito provavelmente não está sendo utilizada como ela deveria ser. Não está sendo utilizada com intensificação. A intensificação a gente começa nos hábitos de manejo do capim, na adubação e depois a gente passa para muitas divisões. Quando ela não está sendo usada assim, a gente volta alguns passos e vai começar de trás. Pega 6 piquetes, divide como se fosse apenas um, pode somente abrir as porteiras se desejar. O mais interessante fosse que tirar essas cercas intermediárias e pega outros 6 piquetes e faz outro piquete. E no central você faz uma área de lazer. Pode ser central, ela pode ser localizada mais numa extremidade, desde que acesse os 2 piquetes. E essa área ela pode ter aproximadamente 40 por 40 metros quadrados. Os 4 hectares, a partir do momento que a gente utiliza em manejo alternado, eu já tenho uma vantagem de 30% na lotação se eles forem manejados corretamente. Então eu quero começar com vocês com o pasto, aqui ele informou para mim que é pasto tropical, bem fechado, sem adubação. Beleza, sem adubação, se é bem fechadinho o solo e maneja corretamente, a gente começa trabalhando com 1,2 UA por hectare. 1,2 UA por hectare, se ele não estivesse utilizando o manejo alternado, 1,2 vezes 4,08, ele poderia colocar 4,89 UA, dá quase 5 UA. Por que eu não converto para 5 UA agora? Porque a gente vai converter depois para bezerros lá na frente, né? Bezerros ou bezerras, a gente vai converter depois para calcular essa recria. Então, primeiro passo, a gente pode utilizar essa área de 4,8 hectares para colocar 4,89 UA. Primeiro ponto. Depois a gente vai passar esses UA e vai converter eles tudo para bezerro. Então, primeiro, 4,89 UA, que é o caso sem manejo alternado nem nada. Primeiro passo, a gente dividir esse módulo de 4,08 em 2 piquetes e trabalhar o manejo alternado. Nós podemos também trabalhar o manejo rotacionado. Esse aumento ele vai para aproximadamente 40% ao invés de 30%. Isso daí vai variar demais de região para região, manejo para manejo, de espécie para espécie. Vamos começar com o alternado, né? Se a gente fosse passar para o alternado, esses 4,89 aumentariam 30%, 6,35.
Então 6,35 UA era o que eu poderia trabalhar nesse piquete, trabalhando com manejo alternado. Se eu fosse trabalhar com manejo rotacionado, pegar ao invés de 12, dividir apenas em 4 piquetes, de 4,89 eu poderia trabalhar aí com 6,84 UA, aumenta um pouquinho. Por enquanto vamos no alternado. Neto, você fala sempre que recria, você gosta de trabalhar com rotacionado. Por que você não trabalha com rotacionado ao invés de alternado? Porque aqui a gente quer pensar nos dois lados de acordo com a demanda do alaor. Nós vamos pensar no ganho por área, mas também a gente vai pensar no desempenho individual dos animais. E quando a gente foca mais em desempenho individual, menos piquetes é melhor, tá? Mais piquetes você vai priorizar mais o ganho por área. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a intensificação pensando um pouco nos dois lados. A partir do momento que eu pego a análise de solo desse local e faço a correção jogando calcário para poder regular a saturação de base do local para aproximadamente 60%, e eu pego fósforo também, jogo algum fosfato, pode ser superfosfato triplo, ou pode ser MAP, ou pode ser qualquer outro fosfato também. Esses dois são os dois fosfatos que eu mais gosto de trabalhar em relação ao custo-benefício. Você pega um desses fosfatos e sobe o solo para 10 ppm de fósforo. Subiu para 10 ppm de fósforo e subiu para 60% na saturação de base, eu consigo dobrar essa lotação que eu estava pensando para o meu alternado. Meu alternado eu estava pensando em 6,35. De 6,35 eu consigo subir ele para 12,7 UA. Então 12,7 UA é para um pasto alternado, calcareado e fosfatado. Aí eu já tenho uma vantagem muito grande, eu já consigo subir bem a minha lotação. Mas eu quero subir um pouquinho mais. Eu quero subir isso daí para um sistema de adubação nitrogenada, onde eu vou jogar aproximadamente 50 kg de nitrogênio e 50 kg de potássio. Pode ser através de um 20-05-20, eu posso misturar uma ureia com um cloreto de potássio também, eu posso jogar ali dentro. Esses formulados, eles já ajudam bastante, né? 50 kg de cada vai dar aproximadamente 250 kg de 20-00-20 ou 20-05-20. E essa adubação nitrogenada, ela tem que ser renovada todo ano, tá? Agora, a adubação fosfatada, ela pode ser a cada 2, 3 anos, e o calcário pode ser 3, 4 anos, depende da composição do solo, tá? Para mais detalhes dessa parte de adubação, você pode clicar nesse card aqui, que eu vou deixar para você, o aulão de adubação nosso na Escola de Pecuária Lucrativa, tá? Ele é um aulão gratuito e vai ajudar muito você nesse ponto aí. A partir do momento que eu faço essa adubação nitrogenada, eu consigo subir mais aproximadamente uns 50% mais ou menos dessa lotação, da lotação desse local. Então, de 12,7, que é o calcareado mais fosfato, eu consigo subir mais 50%, 12,7. A gente calcula que sobe mais aproximadamente de 1 a 1,2 UA para cada hectare. Então a gente estava falando de 12,7 UA para esses 4,08 hectares, né? E a gente vai subir aqui mais 50%, a gente alcança 19,05. Então até agora, o que a gente colocou aqui? Um pastejo alternado, subiu em torno de 30%. A gente fez uma adubação fosfatada depois da calagem, subiu para 12,7, e agora a gente fez 19,05 UA nos 4,08 hectares por causa da adubação nitrogenada. A partir daí eu posso trabalhar na RIP, no caso, recria intensiva a pasto, com uma ração de aproximadamente 0,7, 0,8% do peso vivo, até chegando próximo de 1% do peso vivo. Se eu trabalhar com uma ração 0,7, 0,8, eu estimo que a gente consegue subir aproximadamente 50%, 60% dessa lotação novamente, depois de já ter subido ela. Em torno de 1,2 UA por hectare a gente consegue subir 100%. Mas vamos trabalhar na RIP. A RIP a gente geralmente não sobe tanto a ração, a gente trabalha mais com volume menor. Então esse volume menor eu vou trabalhar aí com um aumento, um acréscimo de 60%. Então de 19,05 vai subir mais 60% dessa lotação, aí eu vou subir para 30,48 UA nesse total. Agora, gente, nós temos um fator importante aqui.
Se eu estiver trabalhando com fêmeas, eu vou colocar uma média de entrada dessas fêmeas com 180 quilos. E uma média de saída é o quê? Logo antes dela entrar para engorda. Então eu vou colocar em torno de 290 quilos. O peso médio de bezerras seria de 235 quilos para a gente transformar isso em um A. Como que eu transformo isso em um A? Pega 235 e divide por 450, que é uma unidade animal. Dá 0,52 o A. Guarda bem esse número aí, que nós vamos usar ele daqui a pouco. 0,52%. Agora, para machos, eu vou calcular que ele entra com mais ou menos 200 quilos e ele sai com mais ou menos 420 quilos, que é o peso que ele vai entrar para engorda. A média disso vai dar em torno de 310 quilos por cabeça, entre entrada e saída, né? Então 310 vai ser o caso dos machos. 310, se eu dividir isso por 450 para calcular o A, dá 0,68 UA, né? Para poder trabalhar machos e 0,52 as fêmeas. Agora, gente, eu tenho a lotação dos 4,08 hectares, trabalhado com uma intensificação porreta. Se eu quiser subir mais essa intensificação, o que eu posso fazer? Irrigar. Aí eu vou jogar tudo isso daqui também para o período da seca. Isso aqui é tudo nas águas, tá bom? Porque tem que ter brotação para continuar essa produtividade aqui. Se eu pegar 30,48A, que foi o que a gente calculou mais anteriormente aqui, que é o máximo que a gente vai conseguir nesse projeto que a gente está fazendo agora, e eu projetar para as bezerras, então é 30,48 dividido por 0,52. Nesse piquete de 4,08 eu consigo colocar 58,6 bezerras. Arredonda para baixo porque não tem 0,6 bezerra, a não ser que você compra uma tucurinha bem feia aí, né? 58 bezerras para poder trabalhar nesse projeto se for trabalhar com as fêmeas. Agora vai trabalhar com os machos, 30,48, eu posso dividir isso daí por 0,68. Eu vou trabalhar com 44,8 bezerros machos em sistema de recria. Começando ali com os 200 quilos, terminando com aproximadamente 420 quilos. Eu posso fazer essa projeção de várias formas, com peso diferente de animal, com número diferente de animais, com tamanho diferente de pastagem, com estratégia diferente de intensificação. Essa aqui é a dica minha que fica para o Alaor que recebeu essa análise técnica, beleza? Caso você tenha gostado, caso você deseja ter uma análise técnica também, procura a gente lá no direct do Instagram, que você fala diretamente comigo, ou você clica nesse link que eu vou deixar na descrição aí do suporte da EPL. Esse suporte da EPL você fala diretamente com a Paula, que é responsável pelo nosso atendimento a todos os alunos da EPL, ou os nossos clientes também que ainda não são alunos da EPL. O que você achou desse resultado? Coloca nos comentários. Você já fez um projeto assim, parecido para sua propriedade também? Alguma coisa do que eu te falei você vai aproveitar para sua propriedade também? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E lembrando vocês, análise técnica é para quem é aluno da EPL em condições muito específicas, tá bom? Se você tem interesse em entrar na EPL, o link está aqui na descrição, www.escoladepecuarialucrativa.com.br. Você clicou lá. Antes de entrar ainda, você consegue assistir uma aula gratuita. E aí tem um botão logo embaixo para você entrar, participar junto com a gente nessa comunidade que cresce cada vez mais, de pecuarista que quer cada vez mais botar dinheiro no bolso. Beleza? Forte abraço para vocês, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.